A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Sanitário, tem a honra de apresentar o webinar Patentes de Medicamentos, a DIN 5529, e seu impacto sobre o mercado farmacêutico, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Tereza Gutierrez, presidente da Comissão de Direito Sanitário da OAB São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço aqui a oportunidade dada pelo nosso presidente, doutor Caio, pelo nosso vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, de sempre trazer com plena e total liberdade temas que são extremamente relevantes para o sistema de saúde do país. Aqui a gente está passando por um momento ainda, né? Acho que dificilmente a gente vai ver uma situação tão complexa, de tanta escassez, né, e especificamente de medicamentos, que é o tema central de hoje aqui, né, e de turbulência, de falta de abastecimento e tudo mais, de turbulência no sistema de saúde brasileiro. Aqui, especificamente, esse webinar foi proposto pelos membros da Comissão de Direito Sanitário. Para quem não participa, a gente convida a todos aqui a participar, uma comissão extremamente aberta. Os próprios membros da comissão propuseram a realização desse webinar. O doutor Guilherme rapidamente encabeçou esse tema, né? E é ele que vai coordenar esse painel, né? Vou apoiá-lo aqui no que for preciso. E então a gente está aqui cumprindo a nossa função social de discutir um tema que tem impacto para os dois lados, né? Tanto para a indústria que tem a patente, quanto para a população que tem aí, durante um período mais longo, um acesso a um medicamento que está patenteado. Vou aqui apresentar os integrantes da mesa. O doutor Guilherme Glasman é doutor em Direito pela PUC São Paulo e membro da Comissão de Direito Sanitário da OAB São Paulo. O doutor Pedro Marcos Nunes Barbosa, ele é sócio do Denis Borges Barbosa Advogados, professor do Departamento do Direito da PUC Rio, doutor pela USP, mestre pela UERJ e especialista em propriedade intelectual pela PUC Rio, né, um grande nome de propriedade intelectual. E também temos aqui o doutor Gabriel Leonardos, né, que ele é pós-graduado pela Universidade de Munique, mestre em Direito pela USP também, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e vice-presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, sócio do Casnar Leonardo Advogados. Agradeço desde já imensamente a disponibilidade dos senhores, grandes nomes muito relevantes na discussão do tema no Brasil, e eu tenho certeza que a gente vai contribuir aí de alguma forma para a discussão que vai ser travada no STF nos próximos dias. Passo a palavra agora ao coordenador da mesa, doutor Guilherme Glasman. Muito obrigada pela sua disponibilidade também, Guilherme. Obrigado, Tereza. Agradeço a comissão e a Tereza, na figura da Tereza, pela organização do evento. Agradeço imensamente a participação do doutor Pedro Barbosa, que é uma figura relevantíssima, não só no cenário de propriedade industrial no Brasil, como também especificamente no caso dessa ação direta de inconstitucionalidade que vamos discutir hoje aqui. Agradecer também imensamente a participação do doutor Gabriel Leonardo, figura também do maior peso no cenário de propriedade industrial no Brasil e no Conselho Federal da OAB sobre o tema. Fazer uma breve contextualização dessa ação para introduzir os ouvintes que não estejam contextualizados de uma forma mais profunda na matéria e da importância de discutirmos esse tema hoje, em seguida passar a palavra ao doutor Pedro e ao doutor Gabriel. A ação 5529, a DIN 5529, ela foi proposta no ano de 2016 pela Procuradoria-Geral da República
após uma iniciativa da Abfina, que é uma das associações da indústria farmacêutica, nesse caso, petição encabeçada pelo Dr. Pedro Barbosa, e colocou em julgamento, em apreciação do Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade do dispositivo constante no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, que define o funcionamento do prazo de vigência de patentes no Brasil. Enquanto o caput desse artigo 40 define um prazo de 20 anos para patentes de invenção, o parágrafo único do artigo 40 define uma regra de compensação nos casos de atraso de apreciação desses pedidos de patentes pelo INPI. E essa regra define que, se esses pedidos de patente demorarem mais de 10 anos para serem apreciados, todo o prazo superior a 10 anos é acrescentado no prazo de vigência da patente. Então, se essa análise demorar 11 anos, a patente concedida terá uma duração de 21 anos, se demorar 15 anos, 25 anos e assim por diante. Temos no Brasil casos de patentes com duração superior, inclusive, a 30 anos. O que está em jogo, então, é a compatibilidade desse regime de compensação no prazo de patentes com a função social da propriedade que é aplicável à patente e, por outro lado, o direito de propriedade industrial, que também é definido constitucionalmente. Enquanto, por um lado, os defensores da inconstitucionalidade afirmam que a indeterminação do prazo de defesa, do prazo de exclusividade patentária, afeta os investimentos da indústria nacional, principalmente talvez a principal afetada, ou certamente aquela que está mais em destaque nesse momento da pandemia, a indústria farmacêutica. E os defensores da constitucionalidade defendem que o legislador gozaria de discricionariedade para definir esse regime a partir do que consta no artigo 5º, inciso 29 da Constituição, e, além disso, de que essa regra seria fundamental no Brasil para o incentivo à inovação. Essa ação, ela tramita desde 2016, mas agora, recentemente, o Procurador-Geral da República, já na figura do Aras, requereu uma tutela de urgência, tendo visto o contexto da crise sanitária que nós vivemos. Essa matéria já havia sido pautada para julgamento no início do ano, no final do mês de maio, e agora o julgamento foi adiantado para o dia 7 de abril. Daí a importância fundamental de nós discutirmos esse tema hoje. Feita essa contextualização, gostaria de pedir inicialmente a palavra do Dr. Pedro Barbosa para a sua exposição com relação à matéria. Muito obrigado. Agradeço, na pessoa de Tereza Guilherme, o gentil convite que recebi da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo, nessa magnífica Comissão de Direito Sanitário. Apenas do ponto de vista de paridade da dialética, eu queria que a Tereza e Guilherme me confirmassem que eu e o Dr. Gabriel temos exatamente 20 minutos e não 21 nem 22 minutos. Porque, tal como prorrogação de patente, prorrogação de discursos pode ser extremamente inconveniente aos demais ouvintes. Confirma? São 20 minutos? Confirmado, doutor. Estou cronometrando, doutor. Vou cronometrar. Comecei aqui. Agora é uma questão de ordem, não era, eu não estava fazendo sustentação. Era... Então, brincadeiras à parte, de todo meu nome é Pedro, é um prazer estar aqui. Eu não vim falar na qualidade de advogado, e vim falar na qualidade de professor, que é um mistério que eu exerço desde o ano de 2008 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Portanto, falarei desapaixonado e, sim, dentro das minhas convicções, porque eu pesquiso o fenômeno da prorrogação de patentes, seja elas com base, a prorrogação com base no parágrafo do artigo 40, seja com base em outros dispositivos da Lei de Propriedade Industrial, há muito mais tempo. Já tive a oportunidade de publicar com o meu falecido pai, e momento nepotismo, do meu falecido pai, Denis Borges Barbosa, sobre por que prorrogação de vigência de patentes, essa época era nos patentes pipeline, cuja constitucionalidade vai ser debatida no Supremo Tribunal Federal no mês de maio. Mas é uma discussão muito anterior. E por que essa discussão sobre postergação da data do domínio público pode ser muito lesiva aos interesses públicos primários e secundários nacionais?
Bom, então, falando sobre esse panorama, ainda um pouco genericamente, tenho visto muita preocupação com a quantidade de fake news que tem sido publicada e exteriorizada em vários lugares, com argumentos ad terrorem, né? Argumentos ad terrorem, como nós sabemos, eles são formas de exacerbação discursiva, lembrando que todo discurso, e aí me fio em Tércio Sampaio Ferraz Júnior e tantos outros estudiosos de introdução ao estudo do direito, todo discurso ele pode ser ético, quando o interlocutor ele pratica aquilo que professa, e ele o faz através de exemplos, o ethos, as práticas cotidianas. O discurso ele pode ser estético, já tivemos a experiência de ouvir brilhantes arguidores que falam, mas não dizem absolutamente nada, eles se fiam na qualidade estética do seu discurso. Ou o discurso pode ser patético. O discurso patético é aquele que visa atrair a piedade do seu interlocutor. Então, quando as pessoas ligam no GNT aos sábados de tarde, eu estou vendo um programa sobre comida e culinária e, de repente, um comercial com cenas horríveis de países em guerra civil e pessoas pedindo doação. Ele toca uma música do R.E.M., Sometimes. Esse é o argumento patético, ele visa atender os corações. E vejo fake news e argumentos patéticos, tanto de pessoas que defendem a constitucionalidade, dizendo que sem isso não haverá mais inovação, que acabará o sistema de patentes no Brasil, como pessoas que defendem a constitucionalidade, que dizem que sem isso vai morrer todo mundo amanhã. Eu acho que a gente não precisa desses exageros. Argumentos ad terrorem, raramente, eles atraem boas decisões e não deixam de apelar a certo sensacionalismo que a nossa maturidade democrática não permite. Não conquistamos tantas constituições, e foram várias constituições, Constituição de 1824, Constituição de 1891, Constituição de 1934, Constituição de 1937, Constituição de 1946, as, entre aspas, constituições da década de 60 e a Constituição de 88, todas elas com previsões de propriedade intelectual. Se nós tivemos esses avanços e essas conquistas em todas as nossas constituições, isso não se deveu a argumentos ad terrorem. Então, na minha exposição, não farei uso desse tipo de retórica barata e vil. Pois bem, penso que quando nós compreendemos um sistema de propriedade intelectual, seja das criações de natureza estética, seja das criações de natureza distintiva, seja das criações de natureza utilitária, seja das criações de natureza ornamental, recentemente eu tive a oportunidade de publicar um artigo no Conjur, chamado Patente Marajá, em que eu demonstrei que, em comparação com a ordem, um sistema jurídico da propriedade intelectual anterior aos anos 90, quando o Brasil aderiu à Organização Mundial do Comércio, nós tivemos uma expansão em todos os direitos de propriedade intelectual com relação a termo. O nosso prazo mínimo de marcas no Brasil é acima do parâmetro do OMC, o nosso prazo mínimo de desenhos industriais já era acima dos padrões anteriores e agora continua acima do padrão do OMC. Em matéria de patente, se compararmos com a lei da década de 70, o nosso último Código da Propriedade Industrial, tivemos um aumento exponencial do prazo de duração dos modelos de utilidade e das patentes de invenção também. Então, se nós fôssemos olhar para os direitos de autor, que antes a tutela era de 60 anos, o OMC exige 50 e agora temos 70 após morte, em qualquer área da criação intelectual que goza de um direito de propriedade intelectual, o Brasil está dentro do padrão internacional ou muito acima dele, sem exceção. Então, uma das questões que eu gostaria de desmistificar, inclusive o próprio valor econômico de hoje, não estou muito exagerado, é que o Brasil, ele, em boa parte da propriedade intelectual, ele tutela acima do que nós combinamos em termos internacionais. Então, para muitos fatores, o Brasil já tem uma legislação TRIPS+, ou seja, o acordo, o Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, o acordo com facetas comerciais advinda do direito à propriedade intelectual, o Brasil está, em geral, em padrão TRIPS+. O fato da legislação estar em parâmetro TRIPS+, não significa dizer que a nossa política pública esteja a parâmetro TRIPS+. Ou seja, uma coisa é o poder legislativo que atende às exigências internacionais. Outra coisa são os nossos governos. Já tivemos no Brasil, desde a nossa atual lei de propriedade industrial, governos mais de direita, outros mais de esquerda. E uma coisa em comum que os governos de direita e esquerda tiveram é que nenhum deles se atentou com o necessário carinho da falta de estrutura que o NPI tem. E o NPI não tem uma falta de estrutura advinda de hoje. Se vocês procurarem publicações sobre a Real Junta do Comércio, a época de Dom João VI, o Departamento da Propriedade Industrial,
até os anos 70, ou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ninguém verá elogios dos advogados, da doutrina, dos especialistas em propriedade industrial sobre o fato de que os poderes constituídos têm uma estrutura necessária. Inclusive, recentemente, em ofício do presidente do INPI, em resposta ao relator, Dr. Dias Toffoli, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, um dado que me chamou muita atenção foi o fato que os quadros do INPI, eu posso estar equivocado, mas na minha memória, só 52% dos cargos estão ocupados. O que significa dizer que, basicamente, o INPI funciona a meio padrão possível. E olha que eu acredito que mesmo que o INPI estivesse com todas as vagas ativas, isso ainda era aquém da demanda que ele recebe. Lembrando aqui, uma notinha de rodapé, que o INPI é uma das poucas autarquias federais superavitárias. Temos tantas autarquias federais que não têm nem escopo de lucro, e é correto que não tenham, como as universidades públicas que não têm uma faceta de dar lucro, ela tem uma faceta de política pública de acesso educacional, outras autarquias na área de saúde, mas o INPI, por acaso, é uma daquelas mágicas autarquias que dá lucro, e dá lucro cobrando baixo preço público do serviço público que presta. Tem pedido de patente alguns anos atrás, se depositava, custava R$70, que é o preço de um almoço num restaurante em São Paulo, um restaurante no Rio de Janeiro, R$70, um almoço com sobremesa. E, mesmo cobrando tão pouco, o INPI gerava lucro, que não era, obviamente, reinvestido na autarquia. Então, por que discutimos a DIN 5529? Discutimos a DIN 5529, em primeiro lugar, porque existe um problema crônico no INPI, que é a desestrutura da autarquia, que não tem nada a ver com ideologia de direita ou de esquerda, porque, afinal de contas, ninguém fez concurso suficiente, ninguém investiu em informática, ninguém deu mais um subsídio que atraísse mais gente para fazer concursos. E como o INPI é só recheado de mestres e doutores, e só temos cerca de 400 mil mestres no Brasil e 200 mil doutores, em geral, quem é mestre e doutor prefere trabalhar na iniciativa privada. Os salários são mais atraentes do que os subsídios. Então, temos uma política pública ruim, que não tem nada a ver com governos, são todos eles corresponsáveis desse desastre, que gera um déficit do número de servidores qualificados para o tamanho da demanda. E, claro, quanto mais o INPI demorar a se resolver, possivelmente mais gente será desestimulada a depositar pedidos de patente no Brasil. Então, esse é um ponto. Sobre a questão meritória, né, e, repito, me afastando dos argumentos ad terrorem, eu, como professor, me preocupo muito com o fato de que eu não consigo responder com facilidade quando alguém me pergunta, professor, quando esta tecnologia ingressará em domínio público? Muitas vezes essa resposta é quase impossível, porque um dos problemas que afetam a constitucionalidade do dispositivo impugnado é que ninguém honesto consegue, na data da publicação de um pedido de patente, responder a qualquer um que seja qual é a data que ingressará em domínio público. Pois nós sabemos que, há vezes, que o exame só é concluído, muitas vezes com recursos administrativos, muitos e muitos anos depois, e essa medida ela é aplicada automaticamente. Ou seja, o INPI não deliba internamente se quem deu causa à mora administrativa foi o depositante, foram terceiros, ou foi o próprio INPI. Já vi vários casos em que o depositante ele mantém durante 10, 11 anos uma reivindicação, que é a parte proprietária da patente, com um pedido para método de tratamento para uso humano, que é proibido no Brasil, sempre foi proibido no Brasil e é proibido no resto do mundo, e a pessoa, depois de 11 anos postergando o exame com uma reivindicação ilegal, ela depois obtém a patente e a prorrogação. Ou seja, além dela afetar a ideia de segurança jurídica e previsibilidade, muitas vezes esse dispositivo aplicado da maneira que o INPI faz automaticamente, acabou o exame mais de 10 anos e a conclusão é positiva, vamos dar automaticamente a prorrogação, ela acaba beneficiando um sujeito que não contribuiu para a celeridade administrativa. Ou seja, a partir do momento em que a boa-fé objetiva ela vale da administração para o administrado, o reverso também é verdadeiro. O administrado tem um dever de lealdade para com a administração para que ele não seja beneficiado pela sua própria torpeza. E mais, quando nós olhamos parte do discurso ad terrorem pró-constitucionalidade, alguns dirão que isso vai matar não sei quantos % das patentes ativas no Brasil. Espera lá, isso vai significar que patentes que já vigeram mais de 20 anos desde a data do depósito vão findar. Que bom! Afinal de contas, a Constituição não diz privilégio eterno,
ela não fala que aquilo advém de uma casta ungida do sangue real. Numa república, as exclusividades que delimitam o acesso à concorrência, elas têm que ser realmente muito bem restritas. E acho eu que 20 anos é um prazo mais do que razoável. Então, o que significa dizer que boa parte dos argumentos contra a tese da inconstitucionalidade partem da premissa de que 20 anos de exclusividade de fato ou de direito são insuficientes. Vejam, era 15 anos. Entendeu-se que não era suficiente, por isso negociou-se a Organização Mundial do Comércio, o Acordo TRIPS. Delimitou-se 20 anos. 20 anos, pelo parâmetro internacional, é suficiente. Mas o discurso é que no Brasil 20 anos não basta. Ora, há algum tempo atrás, eu lia argumentos parecidos com esses no Supremo Tribunal Federal, da turma que era favorável a receber acima do teto. Parte do funcionarismo público dizia, olha, eu recebo acima do teto há tanto tempo, as patentes vigem mais do que 20 anos de exclusividade de fato há tanto tempo, vamos mudar agora? Que bom que vamos mudar agora, porque vamos começar a respeitar a Constituição. E eu não conheço um argumento de uso capião de inconstitucionalidade. É inconstitucional há tanto tempo, então vamos deixar ser inconstitucional. Então, esse é um argumento que me parece dos mais frágeis. E, repito, muita gente que defende a constitucionalidade do dispositivo parte da premissa de que 20 anos de exclusividade é insuficiente. E para respeitar o meu tempo, ainda tem 8 minutos. Então, continuando o argumento, um ponto que me parece passar desapercebido por muita gente é qual é a natureza jurídica da patente. A patente, ela é um bem de produção, ou seja, ela não é um bem de consumo como a pochete, ela não é um bem civil como o imóvel onde eu estou agora, ela é um bem de produção, de modo que ela afeta vários núcleos de interesses distintos. Quando uma sociedade empresária obtém uma decisão que lhe é favorável junto ao NPI, isso afeta, por exemplo, a pessoa física do inventor. O inventor, pela legislação brasileira, é sempre uma pessoa física, diferentemente de algumas pessoas que estão defendendo a autoria por inteligência artificial. Eu não endosso esse coro tecnofundamentalista. Para mim, só pessoa física pode inventar, ainda que ela ceda os seus direitos econômicos para uma sociedade empresária ser titular da patente. E no dia que o NPI respondeu positivamente, olha, haverá patente, nós temos aí imediatamente 3 núcleos de interesses que são fáceis de identificar. O inventor, que muitas vezes é empregado da sociedade empresária titular, e o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que constituiu o direito. Mas não são apenas esses 3 núcleos de interesse que dizem respeito a uma patente. Uma patente acaba afetando outros núcleos de interesse. E, é claro, toda vez que uma patente é concedida, se não estamos diante de uma área monopolista, em que só um ator ou pouquíssimos sujeitos de direito pode intervir economicamente, isso significa dizer que, naturalmente, a concorrência no dia seguinte ela tem uma obrigação negativa, um dever jurídico negativo de se abster da conduta. E, portanto, já temos 4 núcleos de interesse. O autor, o inventor, o titular, a sociedade empresária, geralmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a concorrência. Mas, além da concorrência, é óbvio que outros sujeitos de direito que não enveredam economicamente naquele mistério, os consumidores, serão impactados pela vigência de uma patente. Quanto mais tempo durar a vigência da patente, em tese, mais escassa é a pluralidade de fontes daquele produto, daquele serviço ou daquele processo. Quanto mais escasso for acesso aos bens, economicamente há um estímulo para que o sujeito controle os seus preços. E se aquele bem tiver menor elasticidade, como é comum na área de saúde, né? Se eu tenho uma necessidade de consumir um medicamento para hepatite C, talvez não haja muitas opções terapêuticas. Talvez haja uma única opção terapêutica para curar aquele problema. Eu não tenho como trocar pizza por cachorro-quente. Não há grau de elasticidade. Isso tem a ver, dentro da teoria das essencialidades, da professora lusitana Teresa Negreiros, que quanto maior for o impacto socioeconômico, tecnológico, sanitário de um produto ou de um serviço, menor deveria ser a autonomia privada para influenciar sobre eles. E, portanto, há aí um impacto direto no bolso do consumidor. Consumidor, inventor, titular, INPI, concorrência, tem ainda um 6º sujeito de direito. E eu estou tratando do sujeito de direito no sentido abstrato, tem a ver com direitos transindividuais e transgeracionais da área da saúde e da área do meio ambiente. Muitas tecnologias que vão estar
estão impactadas com exclusividades de fato que perpassam 20 anos são na área agroquímica. Não é só a área da saúde humana, mas sim da saúde animal e sim da saúde ambiental que estão sendo impactadas. Porque muitas dessas tecnologias elas têm a ver com menor fitotoxicidade. Então, digamos que eu tenho o estado da arte para evitar fungos na plantação de soja, que é um produto de exportação de commodities do Brasil. E aí o sujeito desenvolve uma nova tecnologia que faz a mesma coisa que a anterior, que está em domínio público, portanto está a preço de concorrência, porém ela afeta menos nossos lençóis freáticos. Ela mata menos as abelhas, ela afeta menos as formigas, ela gera menos danos ambientais. Se eu prorrogo a vigência de uma patente dessa, enquanto está todo mundo usando tecnologia barata, suja, no sentido de poluição, só uma pessoa está podendo alienar ou está alienando uma tecnologia que é ambientalmente menos danosa. Então, notem que, além de pessoa do inventor, titular, e NPI representando os poderes constituídos, a concorrência e o consumidor, eu tenho o meio ambiente. E todos esses interesses, esses polos de interesses, devem ser levados em consideração quando nós chegamos à pergunta de 20 anos é insuficiente de tutela? Bom, segundo o padrão internacional, não. 20 anos é o mínimo de tutela. O Brasil está, em termos de tecnologia, desenvolvido suficientemente para dar além dos 20 anos? Bom, na minha opinião, não. Porque, com exceção da área de cultivares, que são as variedades vegetais, com exceção de alguns setores muito específicos de perforação de petróleo em alto mar e de alguns setores de modelo de utilidade, o Brasil é predominantemente consumidor de tecnologia estrangeira. Qualquer dado estatístico que algum dos senhores e senhoras quiser procurar no NPI, por exemplo, em janeiro desse ano, salvo engano, os dados é que mais de 80% dos pedidos, ou cerca de 80% dos pedidos formulados junto ao NPI, eram por estrangeiros. Então, a quem isto afeta predominantemente? Isto afeta predominantemente sujeitos de direito estrangeiros e afeta a remessa de royalties via Banco Central com dedutibilidade fiscal. Então, pelo sistema atual, é possível remeter royalties com dedutibilidade fiscal por mais de 20 anos. Isso afeta a receita do erário, isso afeta na área da saúde o preço de medicamentos, isso afeta, do seu ponto de direito administrativo, a inexigibilidade licitatória que se torna padrão, não por 20, mas 20 mais X. E, para terminar, o argumento não apaixonado, que entendo eu, que é bastante convincente em prol da lógica da inconstitucionalidade, tem a ver com esses núcleos de interesse, esses 6 núcleos de interesse que eu apresentei, do titular, do inventor, do Estado, do consumidor, do concorrente e do meio ambiente, com o que é que a patente, que é esse bem de produção de natureza e material constituído pelo Estado, gera em termos de conduta de cada um. O proprietário da patente, pelo artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial, se tiver regulação em cima dele, e ele for aprovado, ele obtiver um registro sanitário perante a Anvisa, o IBAMA, o MAPA, ou qualquer outra agência reguladora, ele tem um dever de utilizar o seu produto. Se aquela tecnologia, uma vez patenteada, satisfizer os requisitos regulatórios, ele não tem a opção de não usar a patente. Tanto não tem que, se ele não usar a patente, ou ele usar de maneira deficiente, tratados internacionais prevêem medidas cabíveis para isso, como a licença compulsória e até, em alguns casos extremos, a caducidade, ou seja, a extinção do direito pela falta de uso ou mau uso. E qual é a conduta de quem não é proprietário? A conduta de quem não é proprietário é uma conduta de abstinência. Se eu não sou proprietário, alguém que é proprietário obteve a patente, eu tenho que me abster de, por exemplo, gozar, usar, fruir, dispor aquela tecnologia durante um hiato temporal que, entendeu, tem que ser fixo, tem que ser de 20 anos e não mais do que isso. Imaginem só o sujeito de direito, que ele, em virtude da mora do NPI ou da sua concausa na mora, ele tem uma exclusividade que vai durar, entre a data do depósito e o prazo final da exclusividade, 22, 23 anos. Mas naquele ato temporal ninguém entrou no mercado. Todo mundo se comportou bem. Todo mundo conduziu-se de maneira omissiva corretamente. Ninguém turbou a posse ou a propriedade do titular. Isso significa dizer que pessoas honestas não vão pagar 20 anos, que é a pena máxima, segundo eu defendo, mas vão pagar 20 mais X. Por que eu puniria pessoas honestas por isso? E já o quadro contrário. Se alguém interveio, se maculou na exclusividade do outro durante a vigência da patente, haverá uma pretensão retroativa da data da concessão da patente contra aquele sujeito de direito. Ou seja,
Pelo sistema atual, que entendeu o constitucional dos 20 anos, a pessoa desonesta é punida e a pessoa honesta não é punida por mais de 20 anos. Pelo sistema que eu defendo a inconstitucionalidade, e que muitas pessoas na academia concordam comigo, você vai punir o honesto e o desonesto. E eu não consigo crer que, com base na ideia de individualidade das penas pela Constituição, de que eu puna pessoas honestas que se abstiveram do acesso àquela tecnologia. Então, para terminar, tendo em vista que a contrafação de patentes é uma exceção, quando uma patente é concedida, o próprio processo administrativo tramita. A maioria dos agentes econômicos não ingressam naquele mercado, eu não posso presumir que todo mundo vai violar a patente e punir todo mundo por isso. Isso ultrapassa a ideia de individualidade das penas. E lembrando que o Brasil é um país capitalista onde a liberdade econômica e a liberdade de acesso ao mercado são as regras, a regra do parágrafo único do artigo 40 ela é desproporcional, iníqua, injusta e inconstitucional, porque ela afeta de maneira desmesurada a concorrência, o Estado, o meio ambiente e os consumidores. Então, professor Guilherme, professora Tereza, professor Gabriel, essas são as minhas considerações aí respeitando o tempo. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo as palavras do Pedro, tão brilhantes como esperado, e passo a palavra ao doutor Gabriel Leonardo para as considerações dele. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Tereza, pelo convite. Para mim, uma alegria poder estar aqui nesse debate da Comissão de Direito Sanitário da OAB de São Paulo. Eu sou, a essa altura, inscrito na OAB de São Paulo há 31 anos e a minha inscrição suplementar, vocês sabem, eu sou originalmente do Rio de Janeiro, mas me mudei para São Paulo em 1990 e depois de anos para lá e para cá, estou de volta a São Paulo. Peço desculpas se às vezes falhe a luz, porque, na verdade, eu estou passando aqui essa pandemia em Itu e está caindo o mundo de chuva aqui, mas está funcionando. E, para mim, especialmente uma alegria poder estar conversando novamente com o querido Pedro. Eu e Pedro, nós concordamos em muita coisa, mas eu diria que assim, os primeiros 2/3 do caminho a gente sempre faz igual. Muitas vezes fazemos igual. Mas, a certa altura, a gente toma caminhos um pouco diferentes, as nossas conclusões muitas vezes não são as mesmas. E eu vou hoje começar aqui por onde ele terminou, porque o Pedro, com o brilhantismo que o caracteriza, ele cita uma visão que é muito comum na academia brasileira, até porque era uma visão esposada por e é esposada por expoentes, como era o querido Denis, pai do Pedro, de saudosa memória, por quem, Pedro sabe, tinha uma admiração imensa, no sentido de que, de alguma forma, o direito da propriedade intelectual deveria ter uma interpretação restritiva, porque a regra da Constituição brasileira deveria ser a liberdade concorrencial. Por que eu já não vejo assim? Porque, ao meu ver, a regra da Constituição brasileira é uma conduta ética, uma conduta leal dos agentes econômicos. Assim como ninguém vai dizer que o direito de propriedade de uma máquina industrial deve ser relativizado e o concorrente pode ir lá e roubar essa máquina, ninguém pode ir lá e roubar uma produção intelectual como uma patente. Quer dizer que o direito de propriedade comporta alguma mitigação por conta da liberdade concorrencial, para mim, seria dizer que o concorrente tem liberdade de invadir os estoques alheios e roubar as suas mercadorias. Então, vejam, o que diz a Constituição Federal? Que a lei vai assegurar aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para a sua utilização. E aí tem outro ponto, e tem a cláusula que diz, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A quem é dirigida essa cláusula? Ao legislador. A gente sabe que hoje em dia o judiciário faz tudo, né? Mas, a rigor, é uma cláusula dirigida ao legislador. Por quê? Porque a legislação de patentes é uma legislação que diz respeito diretamente à política industrial de um país. Que tipo de investimentos nós queremos estimular? Então, nós temos hoje em dia
esse debate 25 anos após a edição da lei sobre a constitucionalidade do parágrafo 1 do artigo 40, mas notem, isso não começou como um debate de constitucionalidade. Logo após a edição da lei, em 1996, compreensivelmente, e aí não tem nenhum juízo moral ou ético, porque eu acho que a gente está falando de interesses comerciais legítimos, os fabricantes genéricos, a maioria, a imensa maioria, empresas de capital nacional, perceberam, puxa vida, antes a gente podia copiar tudo sem pagar nada. Agora, eu vou precisar obter uma autorização se eu quiser copiar, ou não vou poder, e ainda vou ter que pagar. Então, começou um esforço para mitigar a lei de patentes, cobrir pelas bordas os incômodos causados pela proteção patentária dos fármacos. Estávamos, sabemos, há 51 anos sem proteção de produtos farmacêuticos no Brasil. Já praticamente 30 anos, nem mesmo processos eram protegidos. Então, o que veio, né, nesse momento? Conseguiu-se, com o Poder Executivo, a edição de uma medida provisória 2006, em dezembro de 99, que, entre outros dispositivos até meritórios, incluiu a intervenção da Anvisa no processo de concessão de patentes. E aí a gente teve uma briga que durou de 99 até 2017 entre a Anvisa e a ANPI. Muito desperdício de esforços administrativos. E por que esse dispositivo foi colocado na lei? Né? A conversão em lei acabou ocorrendo posteriormente, né, em 2001. Esse dispositivo foi colocado com o propósito, claro, de evitar a concessão de patentes farmacêuticas, sob uma premissa equivocada que o INPI, de alguma forma, estaria sendo generoso demais ao examinar a novidade, a atividade inventiva, suficiência descritiva, os requisitos de patenteabilidade, e estaria concedendo patentes farmacêuticas de forma exagerada, quando, na verdade, está, em 99,9% dos casos, concedendo patentes farmacêuticas já concedidas na Europa, Estados Unidos e Japão. Né? Mas esta tentativa não deu certo. Não deu certo porque, às vezes que a Anvisa tentou repetir o exame de patenteabilidade, o judiciário a coibiu. E, hoje em dia, o papel da Anvisa é limitado a averiguar se há risco à saúde. Ao meu ver, uma jabuticaba inútil, porque se houver risco à saúde, posteriormente a Anvisa não vai conceder autorização de comercialização. Então, isso não deveria, naquele momento de concessão de patente, exercer nenhuma influência. Aliás, se o INPI fosse eficiente, vejam que situação. O INPI estaria examinando uma patente farmacêutica em 2, 3 anos, enviaria aquele pedido de patente para a Anvisa, e nesse interregno, a Anvisa ainda não recebeu, normalmente, o pedido de autorização de comercialização. Ela não tem nem o dossiê para saber se aquele medicamento vai ter risco à saúde ou não. Que, como a ANPI é muito ineficiente, demora 8, 10, 12 anos, normalmente, hoje em dia, quando a ANPI envia o caso da Anvisa, que contribui, então, para a demora no exame, lá já há alguma informação do exame regulatório. Né? E depois dessa tentativa, depois dessa inclusão na lei, houve, então, desse dispositivo, houve várias tentativas de modificação da Lei de Propriedade Industrial, através do Congresso Nacional, para revogar o parágrafo único do artigo 40. Não foram bem-sucedidos aqueles que tentaram. E aí, não conseguindo sensibilizar o Congresso Nacional, que é o foro democrático para tomar essa opção, adotar essa opção na lei, passou-se ao ataque na via judiciária, na via da ação direta de constitucionalidade. Então, temos aí um problema sério de expectativas. Não vou nem discordar necessariamente do que o professor Pedro falou, que 20 anos deveria ser suficiente. Como se a patente fosse concedida em 3, 4, 5 anos, certamente 20 anos de depósito seria suficiente. Mas isso não ocorre no Brasil. E eu preciso partilhar com vocês uma coisa. A gente acha que o Brasil, hoje em dia, é muito civilizado, obedece com muito rigor aos ditames da moralidade administrativa, mas, na verdade, não foi sempre assim. O que causou a inserção desse parágrafo do artigo 40 na lei?
porque na égide do direito anterior, o INPI não sabia se podia deferir patentes relacionadas à biotecnologia, e veio uma ordem que vinha desde a época do governo militar para o INPI não decidir essas patentes. E a gente sabia disso na época, era conhecido, e quem recentemente confirmou, aliás, isso, num depoimento, num debate, foi o colega paulista José Roberto Guzmão, um dos brilhantes advogados de propriedade intelectual do país, que foi presidente do INPI, e disse: cheguei lá em 94 e tinha opção de patentes, era de papel mesmo, pilhas e pilhas, que não podia decidir, que a ordem era não decidir. Então, havia centenas, milhares de patentes que propositadamente tinham prazo de vigência expirado, porque naquela época da Lei de 72, que vigorou até 96, o prazo de vigência era de 15 anos contados do depósito, tinha um prazo de vigência expirado sem jamais ter entrado em vigor, porque a NPI não decidia. Então, daí que veio a reação da sociedade e incluiu aquele dispositivo para garantir um prazo mínimo de vigência, que basicamente era aquela coisa para nunca ser usada. Era para ser um impedimento, um desestímulo a que o NPI postergasse o exame indevidamente. Mas aí veio o sucateamento do INPI, o professor Pedro mencionou bem, a gente tem um INPI subfinanciado. E subfinanciado por quê? Para vocês terem uma ideia, ordens de grandeza, grandes números, tá? Esses números da administração pública não são banais da gente conseguir. Mas em 2020, a arrecadação com emolumentos, com as taxas oficiais cobradas do INPI, a gente fala taxa oficial por hábito, mas, na verdade, aquilo é um preço público, e, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reiterou que o emolumento do INPI é o preço público. Eu até publiquei um comentário sobre essa decisão na revista da BPI. Ele arrecadou 500 milhões de reais. E quanto que o Tesouro Nacional devolveu para o INPI usar nas suas atividades? Cerca de 125 milhões de reais. Um quarto, 25%. Vocês sabem o que são os 3/4 da arrecadação do INPI? É um tributo não declarado sobre a inovação. É um dinheiro confiscado para o erário, para fazer o superávit, que, aliás, ou minimizar o déficit, né? Que deveria obrigatoriamente ser reinvestido nas atividades do Instituto. Se o INPI, há 30 anos, todos os governos de centro, esquerda, direita, sabotam roubando o dinheiro da arrecadação do INPI. Se o INPI tivesse como usar os recursos que arrecada, ele teria, em primeiro lugar, recursos de informática e de tecnologia muito melhores do que tem, e também recursos humanos. Mas não vamos aqui pensar que o principal problema são os recursos humanos, não. Em primeiro lugar, o corpo técnico do INPI é muito competente, é um corpo técnico isento, é um corpo técnico que não é influenciável por questões políticas ou questões até menores, e, por conta da ação direta de constitucionalidade, recentemente, o ministro Toffoli até submeteu um questionário ao INPI, entre as quais indagava essa relação de examinadores para números de patente, pedia auxílio da OMP, e a OMP, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, mandou o subsídio, mostrando que o número de examinadores do INPI poderia ser maior, sim, mas não é absurdamente pequeno comparado com outros escritórios. A diferença é a produtividade. Não é produtividade porque o brasileiro não trabalha, não. A gente tem muita ideia que o brasileiro é preguiçoso. Não. É que, com os recursos de tecnologia que os examinadores japoneses, americanos, europeus têm, aquilo é uma covardia. A máquina faz 90% do trabalho com uma pessoa capacitada utilizando aqueles sistemas, que o INPI não consegue dispor, porque não pode usar da receita que arrecada, que vem das empresas inovadoras do país. Então, esse esquecimento do governo federal em relação ao INPI é que causou esse descalabro de nós termos, hoje em dia, os números, para vocês terem uma ideia, de todas as patentes em vigor hoje, são 70.549 patentes em vigor, 45% delas, 31.769, são patentes que usufruíram do parágrafo do artigo 40, ou seja, cujo prazo de vigência foi de 10 anos contados da concessão, porque ultrapassou os 10 anos para o exame, né? E não vamos imaginar que o problema é só farmacêutico, não. Para vocês terem uma ideia, na parte de telecomunicações, que era sabidamente uma área muito atrasada no INPI,
há 3.816 patentes em vigor, das quais 90%, 3.430, são patentes que demoraram mais de 10 anos para ser examinadas e, portanto, foram concedidas com os 10 anos após a concessão, né? Bom, feitas essas breves considerações iniciais, eu acho que a gente precisa contemporizar o argumento da ação direta de questionário no sentido de que haveria alguma inconstitucionalidade, né? Primeiro ponto, então, é o seguinte. O que diz a Constituição, né? A Constituição não fala do prazo de vigência, só diz que o privilégio vai ser temporário, tá? E eu queria lembrar uma coisa. É claro que a gente pode dizer, como o Pedro mesmo mencionou, com toda a razão, que as constituições da década de 60 eram estrupícios, eram arremedos de Constituição, né? Mas a cláusula constitucional de proteção aos inventos industriais, ela não mudou, é basicamente a mesma de muito tempo, né? E no Código da Propriedade Industrial de 69, o prazo de vigência das patentes era sempre contado da expedição da carta patente, era de 15 anos contado da expedição. Então, não vejo nenhum problema da lei optar por contar o prazo de um jeito ou de outro, né? Tem um argumento que eu já ouvi também muitas vezes sobre o prazo, que é o seguinte: eu não consigo, né, inclusive empresários do ramo farmacêutico dizendo, eu não sei quando eu vou poder fabricar, porque eu não posso prever quando vai entrar em domínio público esta invenção. Aí eu digo para vocês com toda sinceridade, eu estou advogando há algumas décadas já a essa altura, eu nunca encontrei um empresário brasileiro que fizesse seus planos de industrialização, de produção, com mais de 10 anos de antecedência. O empresário brasileiro que faz planos com 3 anos de antecedência já é um previdente, porque 3 anos no nosso país é longuíssimo prazo. Então, vejam, todo mundo sabe, com 10 anos de antecedência, quando uma patente vai entrar, vai deixar de vigorar, vai entrar em domínio público. Porque como o prazo de proteção é de 20 anos de depósito, ou, no mínimo, 10 anos após a concessão, no momento que é expedida a carta patente, todo mundo sabe quando ela vai entrar em domínio público. Então, a ideia de que eu não consigo planejar a minha planta industrial, poxa, você precisa mais de 10 anos, ao meu ver, é um argumento falho, tá? Um argumento interessante é que o depositante já possuiria algum direito de exclusividade e poderia ser indenizado retroativamente. O professor Pedro mencionou. Em primeiro lugar, para quem não está familiarizado com o sistema de patentes, eu devo dizer o seguinte: o direito de propriedade sobre a invenção só é conhecido no ato final do INPI, em que ocorre o deferimento. Por quê? Porque o escopo de proteção de uma invenção ele é delimitado pelas reivindicações da patente. E o que é o exame? É exatamente um diálogo que se estabelece entre o depositante, o titular, e o examinador do NPI para definir a extensão das reivindicações. O quadro reivindicatório só se conhece ao final do exame. Então, ninguém sabe qual é o escopo efetivo de proteção de uma patente antes de terminar o exame, que é mais um argumento para exigir que o NPI seja rápido, porque também para os que querem entrar no mercado, os fabricantes genéricos e outros, a perspectiva de que você tem um quadro reivindicatório muito amplo e você não sabe se ele vai ser devidamente aparado, é que nem cortar cabelo, o procedimento de exame, é péssima. Você precisa do exame rápido. E não tem nenhuma exclusividade, essa que é a verdade. O depositante possui apenas uma expectativa de direito, que é o direito mais débil na escala dos direitos, né? E a indenização retroativa é uma esmola diante do direito de exclusividade, que é o que o depositante pretende e aquilo que ele faz jus quando deposita a patente, né? Bom, volto a dizer que o produto fica mais caro. Eu poderia dizer, sem patentes o produto não existe. Se você não estimular as invenções, o produto não existe. E o pior que pode acontecer nesse julgamento é a quebra de expectativa. Nós já temos dezenas de milhares de patentes concedidas e pedidos de patentes que fazem jus a esse prazo adicional, né? Então, você quebrar a expectativa vai gerar uma queda de investimento da indústria inovadora muito sensível, tá?
Última observação. O prazo já é adequado, 20 anos é o prazo adotado em outros países. Na verdade, em muitos países nós temos um sistema de concessão de prazo adicional para aquelas áreas onde pode haver necessidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, vai vigorar agora, a partir de 1º de junho de 2021, na China, um prazo adicional sempre que o escritório de patente chinês ultrapassar 4 anos do exame. Ou seja, lá na China, eles partem da premissa que a patente tem que estar examinada e decidida em 4 anos. E lá tem uma salvaguarda, que o professor Pedro mencionou, exceto quando ocorrer uma demora desarrazoada causada pelo requerente. Se eu tenho certeza, ninguém faria objeção. Sinceramente, eu conto nos dedos, dentro dessas milhares de patentes, os casos em que houve uma demora desarrazoada causada pelo requerente. Isso seria muito bom se fosse verdade. No Brasil, a demora desarrazoada é causada pelo poder público mesmo. Mas ninguém advoga que eventuais chicanas ou estratégias maléficas de um depositante possa ensejar algum benefício para ele. Não é disso que estamos tratando aqui, né? E mais do que isso, em muitos países, também na China, na União Europeia, nos Estados Unidos, eles têm lá um certificado de proteção complementar que lhes dá mais anos de exclusividade quando a agência reguladora farmacêutica, aqui no Brasil seria a Visa, demora para conceder a aprovação. Então, a extensão de prazos de patentes por prazos a calcular é algo comum em países civilizados, democráticos, né? Eu queria terminar essa primeira participação deixando claro uma coisa. O acesso da população à saúde tem que ser a prioridade no debate. Mas quando a gente fala de patentes, a gente não está falando só de saúde. As patentes farmacêuticas são menos de 8% do total de patentes depositadas no NPI. A proteção forte de patentes não é incompatível com acesso à saúde. Um bom exemplo disso é a Europa, que é uma região onde há forte proteção patentária e onde há também forte proteção a patentária e à saúde. Então, não há incompatibilidade. O que prejudica o acesso à saúde são políticas públicas ineficientes. Essas são as observações iniciais e eu sei que temos perguntas muito interessantes. Muito obrigado. Agradeço muito a participação do doutor Gabriel. Eu tenho ido e voltado nessa temática nos últimos meses e, mesmo assim, as apresentações tanto do doutor Gabriel como do doutor Pedro trazem questões novas ou dão relevo a questões que podem passar desapercebidas numa primeira abordagem sobre a questão. Nós a mesa preparou 3 perguntas iniciais para que a gente introduza o debate. Em seguida, vamos seguir com os questionamentos recebidos da audiência. A primeira pergunta que eu trago para os senhores é a seguinte. Nós sabemos que, recentemente, o Procurador-Geral da República apresentou um pedido liminar no formato de uma tutela provisória de urgência no âmbito da ADIM, lastreando essa pretensão na atual crise sanitária decorrente do Covid-19. O ministro Dias Toffoli requereu, após isso, informações ao NPI, essas informações já foram recebidas, mas ele não analisou a questão de forma monocrática, como parece ser uma tendência no Supremo nos últimos tempos, muitas decisões monocráticas, inclusive em âmbito de ações diretas de inconstitucionalidade. Entretanto, ele adiantou o julgamento da ADIM para o dia 7 de abril, daí a importância fundamental desse nosso evento no dia 29 de março, ou seja, a portas do julgamento da questão. O que eu gostaria da análise de vocês é a respeito do seguinte: é possível dizer, mesmo que não tenha havido essa apreciação monocrática, que esse pedido liminar continua importante do ponto de vista do desenvolvimento da ADIM? Isso pelo seguinte: é muito comum que no julgamento dessa complexidade haja, por exemplo, um pedido de vista que postergue, muitas vezes de forma bastante alongada, o julgamento da matéria em si. Entretanto, com a formulação do pedido liminar,
talvez seja uma forma de que haja uma decisão sobre a matéria, pelo menos com relação o aspecto relacionado à crise sanitária do Covid-19. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês entendem que é isso que ocorre, quer dizer, esse pedido continua tendo importância estratégica, e se é possível que seja proferida essa decisão liminar, e se essa decisão liminar poderia estar circunspecta a patentes, por exemplo, relacionadas à crise sanitária decorrente do Covid ou não. Gostaria de escutar os senhores, inicialmente na figura do doutor Pedro Barbosa. Bom, obrigado pela pergunta, Guilherme. Não sei se foi o doutor Guilherme que formulou. Eu tenho uma discordância de fato do seu enunciado. O seu enunciado diz que o julgamento foi adiantado para abril. Não é verdade. Lembro que no dia, para ser exato, no dia 26 de setembro de 2019, o então relator, ministro Fux, extraiu o voto pronto e pediu pauta. Ou seja, esse processo teve pauta pedida em setembro de 2019. Aí ele finalmente foi pautado para aquela pauta, julgamento virtual, que, com todo respeito, não é a minha compreensão do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Tá? Nota de rodapé. Artigo 93, inciso 9 da Constituição está em vigor. Todos os julgamentos serão públicos, fundamentados. Inclusive, a ideia de publicidade no Brasil é bastante elevada, tanto é que temos TV Justiça. Então, ele ia ser julgado sem escrutínio público, só poderíamos ler os votos, não poderíamos saber dos debates. Os debates são muito importantes, creio, do seu ponto de vista republicano. Eu não sou monarquista, eu sou um republicano convicto. Então, ponto número 1, esse julgamento foi pedido em setembro de 2019. Aí pautaram ele eletronicamente para maio de 2020. Ou seja, 8 meses depois. Aí pautaram ele para maio de 2021, e aí, com esse pedido, eles diminuíram o retardo do julgamento, que era para ter sido em 2020 e que vai ocorrer em abril de 2021. Então, com todo respeito, doutor Guilherme, não tem nada de adiantar julgamento, não. Tem de diminuir o retardo. Então, se eu não passo a mão na cabeça do Executivo pelo backlog do NPI, eu não passo a mão na cabeça pelo backlog do Poder Judiciário. São poderes constituídos e eles devem satisfação a nós, porque aqui estamos em um Estado de direito. Não é um Estado puramente. Não é só soberania, território e população. Nós temos o controle do Estado, poderes constituídos são submetidos à legalidade constitucional. Portanto, a minha discordância, doutor Guilherme, diz com relação ao que o doutor falou sobre adiantar o julgamento. Não há adiantamento do julgamento. Não há. A DIN original foi proposta em 2013 e agora, se for julgada no dia 7 de abril de 2021, nós estamos falando aí de quase 8 anos. Então, não houve adiantamento de nada. Sob ponto de vista, se o termo de adiantamento que o doutor se refere seria maio, de maio foi adiantado para abril, bom, tudo bem. Mas é importante frisar que não se trata também de pedido liminar. O doutor Guilherme usou a palavra liminar. Liminar é no começo. Começo seria 8 anos atrás. Não há liminar, há um pedido de tutela de urgência. Tutelas de urgência elas podem ser pedidas em diversas fases processuais. É natural que o Supremo Tribunal Federal não seja um tribunal rápido, não porque eu esteja opinando que, tal como o NPI, eu acho que o NPI tem que ter mais servidor, que o Supremo Tribunal Federal tem que ter mais ministros. Não é isso que eu estou dizendo. Já tivemos composições de mais ministros no passado e nem por isso o Supremo Tribunal Federal era bom ou melhor do que hoje. Bom, o problema é que a tutela de urgência ela serve, de um lado, para evitar eventuais pedidos de vista que podem durar décadas e décadas. Há processos em que alguns relatores pedem vista. Vou dar só um exemplo que tem a ver com a área de saúde. O caso sobre o uso de drogas. A ideia de descriminalização de certa utência e para algumas pessoas, tráfico de drogas, tem pedido de vista de ministro que já faleceu, depois entra outra pessoa no lugar e o processo não é repautado. Então, às vezes, essas discussões elas começam e elas vão terminar 20, 30 anos depois. Então, por que eu entendo que a tutela de urgência é importante? Porque, se concedida, né, se o doutor relator não quis decidir monocraticamente, decidir em colegiado, que eu acho bom, republicano, austero, aberto ao público, se o plenário do Supremo Tribunal Federal entender que, independentemente de pedido de vista,
ou da demora da publicação do acórdão. Às vezes, os acórdãos do Supremo Tribunal Federal demoram algum tempo para publicar. Já vi casos de alguns meses demoraram a publicação de um acórdão do Supremo Tribunal Federal. A tutela cautelar, a tutela de urgência concedida, ela poderia suspender os efeitos, muito importante aqui, porque, repito, eu tenho lido muita fake news dizendo que o Supremo Tribunal Federal vai afetar a validade. Não, o Supremo Tribunal Federal não vai afetar a validade das patentes. O Supremo Tribunal Federal pode interpretar que a eficácia dura 20 anos ou a eficácia dura 25, 26, 27, 34 anos de exclusividade de fato. Então, o plano de eficácia está se discutindo mais do que o plano da validade, como eu tenho visto nas fake news por aí. Então, se o Supremo Tribunal Federal acolher o pedido de tutela de urgência, ele vai afetar o plano de eficácia. Olha, suspende-se os efeitos desse dispositivo. O que não significa dizer que as patentes vão ser anuladas todas. Não. Ainda continua vigentes as patentes concedidas com base na regra correta, que são 20 anos. Então, eu acho que é uma boa medida o pedido para evitar que, se sai da pauta, acontece, né? Nós sabemos que, infelizmente, ninguém está salvaguardado de doenças, de problemas. Pode acontecer de casos que estejam com mais atenção da mídia mudarem a pauta. Então, digamos que algum sujeito de direito, um político importante, tem um pedido de prisão formulado pela PGR. Pode ser que, já vi isso várias vezes acontecer, nas vésperas do julgamento, tira-se o processo da pauta e bota-se outro. Como já vi acontecer com patente pipeline, várias vezes. Como nesse caso já foi entrado de pauta e saído de pauta. Então, eu acho que é interessante, mas não tem nada a ver com validade, ao contrário do que as fake news dizem por aí. Isso discute-se apenas o plano da eficácia. E a eficácia não torna ineficaz totalmente a patente. Ela apenas, se viger uma tutela de urgência, ela vai valer as patentes por 20 anos. E é isso. Só isso. Obrigado, Pedro. Passo a palavra para o doutor Gabriel. Pronto. Muito bom. Esse assunto, se vocês me permitem, me traz uma das perguntas que eu vi aqui também no chat, que é a questão da quebra de patente. Quebra de patentes é o pior nome possível, tá? Porque antigamente a patente era feita de papel e a carta patente você jogava no chão e não quebrava. E agora ela é o título eletrônico, né? Mas é o que se usualmente usa para se designar a licença compulsória, que é um ato do Estado pelo qual o titular da patente tem que tolerar a exploração da invenção por terceiro, ou seja, a licença foi concedida não voluntariamente, que é a regra geral, mas sim compulsoriamente. E é importante dizer o quê? Que a nossa legislação já tem instrumentos para a licença compulsória, né? Inclusive, o decreto que regulamenta as licenças compulsórias, decreto 3.201 de 99, ele diz claramente que, nos casos de emergência nacional, interesse público que caracteriza extrema urgência, a licença compulsória poderá ser implementada e efetivado o uso da patente, mesmo sem fixação da remuneração e mesmo sem fixação do prazo. Quer dizer, no caso de emergência nacional, interesse público, em poucas horas, o Poder Executivo pode decretar uma licença compulsória. Esta é a intervenção correta e cirúrgica que o Executivo tem que fazer, se for necessário. Qualquer coisa diferente, como tem os projetos de lei em andamento hoje em dia no Congresso Nacional, de licença compulsória de toda e qualquer invenção relacionada à Covid, ou como seria uma antecipação de tutela por uma decisão para cessar a vigência imediata de todo e qualquer medicamento relacionado à Covid, seria equivalente a uma bomba atômica. E a gente sabe que a bomba atômica foi usada em Hiroshima e Nagasaki e esperamos jamais ter que usar novamente. Não há necessidade de fazer esse estrago no sistema de patente, no estímulo aos inovadores, se for o caso, 1 ou 2 ou 3 medicamentos ou fármacos cuja exploração livre seja necessária para combater a Covid. Basta, número 1, chama o laboratório e diz: você concede licença voluntária? Não. Tá bom, então decretei a licença compulsória. Pronto. Por que a licença compulsória não é o ideal? Quando a gente decretou a do Efavirense em 2007, demorou 3 anos para a gente aprender a fabricar o Efavirense no Brasil.
A gente tinha que importar. E hoje em dia não adianta querer importar da Índia, porque a Índia não está exportando o ingrediente farmacêutico ativo para as vacinas. A licença voluntária é sempre muito melhor, porque com a licença voluntária, o licenciado recebe o know-how, recebe técnicos, recebe ajuda. Se a gente tiver realmente capacidade de produzir aqui ou uma vacina com ingrediente farmacêutico ativo ou um medicamento, se houver algum, para combater a Covid, com uma licença voluntária, talvez em 3 meses a gente poderia estar fabricando. Com a licença compulsória, não sei se vai demorar 1 ano, 2 ou 3. Né? Então, a ideia de fazer uma bomba atômica no sistema, seja deixando de vigorar 30 mil patentes por causa da cessação de vigência do parágrafo do artigo 40, ou seja, por causa de uma licença compulsória genérica, para mim é uma loucura e fruto, número 1, de preconceito com o sistema de patentes, algo que é muito forte, né? E não só no Brasil, em vários países, mas no Brasil especialmente, e número 2, fruto de uma visão ideológica bonita de que ninguém deveria jamais ter nenhuma exclusividade, nada relacionado à saúde, né? Eu até simpatizaria com essa visão, se não fosse ineficaz, né? Por que hoje em dia a expectativa de vida da humanidade é mais de 70 anos e não estamos mais morrendo aos 30 e poucos anos de idade, como era 150, 200 anos atrás, né? O sistema de patentes tem muita importância no estímulo à inovação. É uma pena, mas principalmente na área de medicamentos, os investimentos não são suficientes para gerar toda a inovação necessária. Ao contrário, na parte de vacinas, o investimento público é indispensável e nós temos subinvestido, nós no mundo inteiro, temos investido muito menos em vacinas do que deveríamos. Então, esse pedido da Procuradoria da República para uma tela antecipada baseada na Covid, data vênia, com todo respeito ao Ministério Federal, o governo é desprovido de qualquer fundamento na realidade fática, é totalmente necessário, tá? Não se comprovou, e o ministro Toffoli não ficou inerte. O ministro Toffoli, então, enviou um ofício ao INPI pedindo uma porção de informações muito apropriadas para ele entender o impacto real. Uma das perguntas que ele faz é essa: quais são os medicamentos para a Covid que estão com patente estendida, né? Não vi ainda a resposta do INPI, não sei se o INPI já respondeu. A avaliação que a gente tem é que é zero, que não tem nada, e se tiver alguma coisa, não tem o menor problema. Pede a licença voluntária, não der a licença voluntária, pontualmente, cirurgicamente, pode-se decretar uma licença compulsória. Obrigado, doutor Gabriel. Bom, vamos seguir para a segunda pergunta, que nos interessa muito ouvir a opinião dos senhores. Como a gente sabe, nas ações diretas de inconstitucionalidade sempre está em pauta a questão da modulação dos efeitos também. Como o doutor Gabriel mencionou, são milhares de patentes que hoje são beneficiadas por essa extensão de prazo. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores com relação à modulação de efeitos no caso do deferimento da inconstitucionalidade. Se os senhores entendem que é cabível a modulação de efeitos e qual o formato que essa modulação de efeitos pode tomar no âmbito dessa ação de inconstitucionalidade. Por exemplo, um critério temporal ou um critério definido por área industrial, a respeito da qual a patente diga a respeito. Qual a opinião de vocês com relação a isso? Começando pelo doutor Pedro. Obrigado pela pergunta, doutor Guilherme. Para responder essa pergunta, eu preciso conectar um argumento importante. Voltando, quando o Supremo Tribunal Federal disse que ninguém pode receber acima do teto, eu não vi ninguém dizendo que, ao receber até o teto, as pessoas iam trabalhar menos, iam se sentir menos motivadas na vida a desenvolver um trabalho honesto. Não. O fato de existir um teto, ele é positivo do seu ponto de vista orçamentário, ele é positivo do seu ponto de vista financeiro, ele é positivo sob vários pontos de vista. Então, quando o Supremo Tribunal Federal decupou além do teto, as pessoas não passaram a trabalhar menos no Brasil, nem se sentirem menos incentivadas para o trabalho, especialmente no serviço público. Se nós formos pensar a mesma ideia de prazos, extensões, do seu ponto de vista de direito eleitoral, se o escrutínio da eleição demorar, digamos que o TRE tenha tido algum problema, mandatos não são prorrogados. Sob o ponto de vista do direito penal,
O fato do Código Penal delimitar tetos de pena, sei lá, são 20 anos, e eu fixo uma pena de 30 anos, eu tenho uma pena que ultrapassa o limite da moldura hermenêutica correta. Se eu puno as pessoas mais, por mais tempo, além do que é correto, eu não vou dissuadir os crimes. Existe uma visão incorreta sobre sanções, sejam positivas ou negativas, e estímulos de condutas. Inclusive porque existe, além do teto, eu posso não estar incentivando nada. Pensem sob o ponto de vista econômico, se o Ronaldinho Gaúcho jogou melhor no Flamengo, recebendo mais, do que no Atlético Mineiro, recebendo menos. Há limites do ponto de que estímulos funcionam. Excesso de dose pode ser veneno. Conectando a sua pergunta. Modulação dos efeitos. O Supremo Tribunal Federal, e aí eu indico, para quem tiver curiosidade, tem um livro muito bom de um autor tributarista chamado Fábio Martins de Andrade, que é doutor em Direito Público pela UERJ, em que ele escreveu um livro sobre modulação de efeitos. E ele estuda o fenômeno da modulação dos efeitos, independentemente do setor. É claro que ele é um tributarista, tal como o professor Gabriel Francisco Leonardo, também ama o direito tributário de coração, porque fez seu mestrado nesse setor. Ele dá ênfase ao ambiente tributário, e os números demonstram que, em geral, estatisticamente, as modulações acontecem pró-fazenda pública. Então, esse é um ponto importante. Porque no Brasil, a fazenda pública não é predominante titular de patente. Como eu disse, e os dados apontam, em geral, titular de patente no Brasil é estrangeiro. A fazenda pública é impactada como pelo sistema de patente? Na área de saúde, na área de alimentos, porque produtos tecnológicos agroquímicos afetam o preço do alimentos da cesta básica. Muitas vezes a administração pública licita, se tem concorrência, e faz inexigibilidade licitatória se concorrência é impossível. Por exemplo, se a patente dura 21, 22, 23, 24, 25, ou como hoje eu vi, uma patente cujo pedido é durar 34 anos, 34 para esclerose múltipla, 34, entre 1995 até 2029. 34 anos, eu tenho 37. Seria o Pedro menos 3. Fazenda pública ser prejudicada por modulação, poucas vezes eu me recordo dessa história. Me recordo do oposto. Quando a União estatuiu o IPMF, que depois o Supremo Tribunal Federal, anos depois, decretou a sua inconstitucionalidade, declarou e decretou a sua inconstitucionalidade, o erário já tinha gasto dinheiro que tinha arrecadado pelo tributo inconstitucional. A União foi obrigada a devolver? Não, porque já tinha gasto dinheiro, não estava provisionado. Plano plurianual já tinha sido executado. Daqui para frente vai ser diferente, em favor da fazenda pública. Nesses casos, a fazenda pública é uma das maiores prejudicadas, não só na área de farmacêutica para uso humano, não. A área ambiental, medicamentos veterinários, alimentos, cesta básica. Então, o erário é extremamente prejudicado com essa matéria. E para terminar a resposta à sua pergunta, pensemos aqui que, em 1889, muitos senhores de escravos aqui no Brasil, falando de liberdades, muitos senhores de escravos não gostaram da lei de ventre livre. A Constituição de 1824 tolerava isso. A Constituição de 1891 não tolerava. Digamos que o Supremo Tribunal Federal, que à época era aqui no Rio de Janeiro, aqui na Cinelândia, um prédio muito mais bonito, muito mais bem localizado do que atualmente no Distrito Federal. Tenho certeza que o Gabriel Francisco Leonardo acha o prédio aqui da Cinelândia muito mais bonita do que aquela obra arquitetônica lá esquisita. Digamos que o Supremo Tribunal Federal falasse, olha, lei do ventre livre, quem é escravo fica escravo, mas os novos filhos dos escravos não vão ser. Que história é essa? Já pagamos 15 anos de inconstitucionalidade. Só os titulares de patentes não são prejudicados pela mora do NPI. Todo mundo porque paga um tributo extra, que são 21, 22, 23, 24, 25 euros. Então, eu vejo com muito maus olhos essa ideia de modulação. E, estatisticamente, o Supremo Tribunal Federal é muito dividido, ideologicamente. Para se obter modulação de efeitos, você precisa de 2/3. E eu duvido, eu não sei qual é o voto de cada ministro, não acredito em mães de nais que fazem previsões sobre votos futuros de ministros. Eu só confio quando publicam no Diário Oficial. Eu acho que essa matéria é tão polêmica que dificilmente vai ter uma maioria de 11-0, de 10-1, de 9-2. Eu acho que essa é uma discussão que pode ser extremamente dividida. E exatamente por ser extremamente dividida, você conseguir 8 dos 11 é muito difícil.
Então, estatisticamente, pela lei de controle concentrado de constitucionalidade, você conseguir o quórum da modulação, que é muito complicado. Conseguir esse quórum da modulação contra a Fazenda Pública, eu acho mais problema. Olha, eu confesso que eu acho mais provável ser julgado procedente ou improcedente, não importa, do que ser julgado procedente com modulação. Então, eu acho que, estatisticamente, pelo quórum ampliado, a hipótese mais complicada, acho eu, que seria julgar procedente os pedidos da Procuradoria da República e modular. Então, ou eu acredito, para finalizar, que vai ser julgado improcedente ou procedente, mas em nenhuma das hipóteses eu vejo modulação exatamente por uma divisão muito grande do Supremo Tribunal Federal em matérias sobre liberdade econômica. Obrigado. Obrigado, Pedro. Gostaria de escutar agora o doutor Gabriel a respeito da possibilidade de modulação de efeitos. Olha, eu concordo plenamente com o Pedro quando ele diz que nem mandinar para adivinhar a decisão de ministro do Supremo é imprevisível, mas o que eu gostaria e o que eu acho que vai acontecer? Eu gostaria que fosse preservado não apenas o prazo das patentes em vigor, né? Mais de 30 mil patentes em vigor, tem uma carta patente expedida pelo governo brasileiro assegurando determinado prazo de vigência, ou seja, isso é um direito de propriedade, né? Na minha visão, a patente, o direito é de propriedade, isso é muito claro, e é uma propriedade resolúvel, e eu não tenho como manter a resolução depois que concedido o prazo pelo poder público. Mas também gostaria que houvesse a modulação para as patentes ainda não decididas, já depositadas, e que já estão esperando há mais de 10 anos, e que, portanto, tem uma expectativa forte de que lhes fosse respeitado o prazo adicional. E também gostaria que fosse modulado para todos os pedidos já depositados até hoje, e que ainda nem completaram 10 anos. Mas esse é o meu desejo, na hipótese que, ao meu ver, seria absurda da ação direta de constitucionalidade ser considerada procedente. Mas eu sei que isso é muito difícil, e, como disse o Pedro, o quórum é qualificado. O que eu não imagino, sinceramente, que vai ocorrer, acho que vai ocorrer a modulação e acho que as patentes já em vigor serão preservadas. Porque com o cancelamento das patentes concedidas em vigor, você vai gerar uma reação basicamente internacional, porque mais de 80% das patentes depositadas no Brasil são por empresas estrangeiras, que eu acho que não interessa ao nosso país. Essa é a minha aposta. Veremos. Bom, vamos para a última pergunta da mesa. Em seguida, a gente vai escutar algumas perguntas dos ouvintes. E a nossa última pergunta é a seguinte. Independentemente de que o julgamento seja pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade, todo debate que circunda a ação direta tem ou deve ter, ou espera-se que tenha, algum efeito político sobre o NPI. Eu gostaria de escutar vocês um pouco sobre qual a opinião de vocês a respeito desse efeito do ponto de vista político, se tende a haver, por exemplo, uma pauta de mobilização, talvez institucional, para instrumentalizar o INPI de uma forma mais adequada e com relação à diminuição do backlog, ou nós não podemos ficar muito otimistas? Essa é a pergunta. Eu gostaria de escutar o doutor Pedro inicialmente. Obrigado pela pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria, tal como o professor Gabriel disse, eu gostaria que fosse julgado procedente, o professor Gabriel gostaria que fosse julgado improcedente. Agora, independentemente do que eu gostaria ou do que eu não gostaria, eu espero que, independentemente do resultado, os stakeholders, né, os núcleos de interesses que têm impacto, sociedade civil, genéricos, inovadores, muitas das indústrias genéricas no Brasil hoje também são inovadores. Eu gostaria que houvesse uma conciliação entre essas associações e que fossem defender a autonomia do NPI sob o ponto de vista orçamentário. Tem um projeto de lei do Senado de alguém que eu acho que nem mais senador chamado Agripino Maia. Vejam, não é nenhum parlamentar de esquerda, não. Tá? Salvo engano, ele era do Democrata quando foi eleito. E ele defendia uma modificação no sufixo da lei
para tornar obrigatório o que a lei diz que é facultativo executivo, é que transformar o INPI em uma agência reguladora, ou seja, uma autarquia comum como é hoje em dia se tornaria uma autarquia especial. Politicamente, respondendo a sua pergunta, eu sou favorável a transformar o INPI em uma agência reguladora, porque hoje o presidente do INPI é demissível ad nutum. Tá? Ou seja, amanhã, se o presidente da República quiser, se o presidente da República soubesse que o INPI existe, sejamos francos, ele poderia tirar o sujeito de lá. Se o ministro, que hoje é da Economia, antes era da Indústria e Comércio, e sempre vai mudando de nome, quisesse, ele tiraria o presidente do INPI de lá e teria, digamos, uma interferência política nessa ótica de descentralização do serviço público. Isso é muito importante, sua pergunta. Até a década de 70, o INPI era órgão, desconcentração. Em desconcentração, o chefe do executivo ele vai, tira, interfere assim o tempo todo. Em descentralização, um pouco menos, mas ainda assim é demissível ad nutum. Se for agência reguladora, os sujeitos vão ter mandato. E aí ele aguenta um pouco das pressões políticas. Porque, por exemplo, se a gente olhar para a Anvisa, eu tenho certeza que há agentes constituídos que gostariam que a Anvisa dissesse sim para qualquer pedido de registro sanitário de vacina que pintasse lá. Que bom que a Anvisa não faz assim. E não faz assim porque ela tem gente com mandato. Porque se tivesse pessoas que pudessem ser tiradas de lá, alguém ia botar um sujeito lá que dizia sim para tudo. Então, é importante que as pessoas trabalhando em autarquia digam não. Isso é muito importante. Né? Muito importante. Então, politicamente, eu gostaria que o INPI fosse uma agência reguladora com autonomia financeira para reinvestir o seu preço público, não é taxa porque não é compulsório, seu preço público na boa qualidade de serviço público. E eu acredito que o dispositivo como está, ele não incentiva parte dos stakeholders a forçar a barra nas políticas públicas, na conversa, no diálogo político, para a aprimoração do INPI. Agora, a partir do momento em que a mora do INPI passar a afetar também depositantes de patentes, que em grande maioria são multinacionais, haverá um consenso nacional de que o INPI precisa de cuidado. Hoje, como basicamente consumidores, meio ambiente e concorrência e fazenda pública são prejudicados com prorrogações de patente, e existe um desinteresse pelo INPI, não há atenção política para alterar a realidade. Mas, julgando pela inconstitucionalidade, eu tenho certeza que vão arranjar um jeito de hipertrofiar o INPI, que hoje é muito abandonado. Então, essa é a minha resposta do ponto de vista político, doutor Guilherme. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Gabriel, por favor. É que a gente pode tirar algum efeito benéfico para a sociedade dessa ação que tira muita credibilidade do país na esfera internacional, é exatamente isso, de trazer o INPI para o centro do debate e a sociedade, eu digo, as empresas, as associações, as entidades, passarem a ter conhecimento do horror que é a demora do exame do INPI. Eu tenho certeza que dezenas dos colegas que nos escutam não sabiam que era esse show de horrores. Então, eu estou convencido que há uma maturidade para que o INPI passe a ter uma eficiência compatível com o nível de desenvolvimento econômico do país. Inclusive, eu tenho visto no atual governo, com essa transferência do INPI para o Ministério da Economia, excelentes sinais. Porque antes, quando o INPI estava no Ministério dos Comércios, que não existe mais, a verdade seja dita, o Ministério dos Comércios nunca teve muito prestígio em relação ao INPI. E agora o INPI está no ministério mais importante do governo federal, com acesso a formuladores de política econômica, né? E eu estou vendo muitos avanços. Aliás, o próprio plano de combate ao atraso no exame de patente, que está em curso, só foi viável por causa da colocação do INPI dentro do Ministério da Economia, né? E que, asseguro-lhes, quando isso foi definido, foi decidido, nós, especialistas da área, a gente estava com muito medo. Até porque o INPI teve um período sob a égide do Ministério da Justiça, no governo Collor, que não foi bom, não foi uma boa solução. Mas eu acho que melhorou e está funcionando muito bem no Ministério da Economia. Se algum dia o Ministério dos Comércios for recriado e o INPI voltar à alçada do Ministério dos Comércios,
faço votos de que ele não volte ao esquecimento que ele tinha anteriormente. Então, eu estou otimista e acho que a gente vai ter novidades. Hoje em dia, há um projeto de lei complementar do deputado Marcos Pereira, do Republicanos, que foi vice-presidente da Câmara dos Deputados até recentemente, e que nós, da BPI, temos apoiado vigorosamente no sentido de conferir completa autonomia financeira ao INPI. Mas o ideal seria, sim, que ele fosse transformado em uma agência autônoma, com mandato e com missão. Isso estamos de acordo também, eu e Pedro. Legal. Bom, eu vou passar agora as perguntas. Isso que a gente vê no INPI, é lógico que virou crônico, né? Acho que, mas várias agências passaram por problemas semelhantes, né? E em determinado momento, depois de uma pressão da sociedade civil, as coisas começaram a ser encaminhadas, fizeram um plano de finalizar estoque, né, de julgamento, de processos e tudo mais. Então, certamente a gente espera que isso aconteça no INPI também, né? E agora também a gente tem, né, tomara que a agência nova, a autoridade nova também, né, de proteção de dados tenha essa independência que a gente precisa da administração pública, né? Eu vou pegar aqui algumas perguntas, vou tentar condensar em duas, tá? Então, as primeiras perguntas são principalmente em relação às infrações e ao judiciário. Então, uma primeira pergunta aqui, quais são as principais infrações quando a gente fala de patente de medicamentos? E eu vou inverter a ordem, vou passar primeiro para o doutor Gabriel Leonardo, para depois para o doutor Pedro. E a segunda, um outro ponto que eu gostaria que fosse analisado aqui é se as ações judiciais contra o INPI, né, pedindo para que seja analisado no prazo, elas têm sido exitosas ou não, né? Como que o judiciário tem visto isso? Então, duas perguntas em uma, e depois eu passo para a segunda pergunta. Doutor Gabriel Leonardo, por favor. Desculpa, Tereza, você pode repetir a segunda pergunta? A segunda pergunta é se o ajuizamento de ação contra o INPI, para que seja analisado, o pedido de patente seja analisado no prazo previsto em lei, se elas têm sido exitosas ou não. Tá. Então, eu tenho lá os 10 anos. Desculpa. Isso. Eu já movi alguns mandados de segurança, sempre aconselhei aos clientes que esperassem os primeiros 10 anos para mover esse mandado de segurança por omissão, e fui bem sucedido, tá? Agora, eram casos excepcionais, onde eu tinha também que justificar a pressa do cliente, muitos clientes. Aliás, seguro, em primeiro lugar, assim, todos os meus clientes confrontados com a opção, você prefere 10 anos da concessão ou você prefere que a concessão ocorra em 3, 4 anos? Todos preferem que a concessão ocorra rapidamente, tá? Então, eu não vou dizer que, excepcionalmente, pode ter alguém que está querendo usar o sistema para estender a proteção, mas não é o que eu vejo, não é a realidade, tá? Agora, isso é um pouco usar o cobertor curto, né? Porque é claro que se o judiciário começasse a conceder milhares de liminares, obrigando ele a examinar rapidamente, isso não haveria solução, porque o INPI não consegue examinar rapidamente milhares de casos. Então, excepcionalmente, é um recurso válido, legítimo, já usei várias vezes para vários clientes com êxito. Tá? E a primeira pergunta? Desculpa. A primeira pergunta é quais são as penalidades mais comuns quando a gente fala de patente de medicamento? As infrações, né, e as penalidades mais comuns quando a gente fala de patente de medicamento. Normalmente, a gente... número 1, é raro, tá? É raro porque o custo para você fabricar ou vender no Brasil qualquer medicamento é muito alto, porque mesmo se for medicamento importado, você tem que estar regularmente autorizado pela Anvisa, e esse é um custo que normalmente os infratores não querem incorrer nele, porque é um risco muito grande, tá? Não é como por hipótese, tá? Se fosse uma patente de uma máquina para fabricar boné, né? Você poderia estar infringindo
e se você é pego, opa, o prejuízo é pequeno. O infrator de patente de medicamento teria um prejuízo enorme, tá? Mas, normalmente, o que a gente vê na área de medicamentos são discussões envolvendo patentes de processos muito mais do que de produtos finais, tá? Já tivemos algumas ações de infração de produto final, mas é sempre muito mais difícil caracterizar a infração de processo do que do produto final, né? Ou do processo de fabricação. Não sei qual é a experiência do Pedro nessa linha. Doutor Pedro, vou repetir a pergunta, então. As principais... Não precisa? Não. Vamos lá. Eu vou inverter a ordem. Quando o depositante do pedido de patente ou o titular, se for sucessor, entende que há uma mora administrativa que está lhe prejudicar, geralmente é um caso onde, em tese, poderia haver contrafação. Quando existem indícios de contrafação, o depositante ele peticiona administrativamente junto à autarquia federal e noticia de que ele está sendo vítima de infração, traz algum documento comprobatório e, geralmente, o NPI ele submete o pedido a um regime mais expedito. Não é a ideia de regime expedito que nós temos no ideal, não é utópico, mas, ainda assim, isso tira da pilha de antiguidade e, em tese, gera um resultado, uma resposta administrativa mais séria. Então, sob ponto de vista, entre aspas, das sanções, havendo indícios de contrafação, de que as pessoas esporadicamente, espontaneamente, não estão cumprindo as suas obrigações negativas, que eu disse que a obrigação do não titular é omissiva. Ele não tem que turbar a posse tecnológica do depositante durante aquele período de expectativa de direito e, claro, mais ainda se houver direito subjetivo concedido, tal como disse Gabriel Francisco Leonardo, é uma propriedade resolúvel. Estamos de acordo nessa também. Então, o ponto é, existem medidas administrativas para lidar com a mora do processo administrativo, se for caso de contrafação. Se não for caso de contrafação, for só mora administrativa, eu acompanho a jurisprudência de perto, e a jurisprudência dos TRFs 1 e 2, a jurisprudência é bastante firme, que depois de 2, 3, 4, especialmente depois de 5 anos de demora, concede-se a ordem, muitas vezes através de tutelas de urgência, e o NPI ele impulsiona o processo administrativo. Então, sob o ponto de vista dos mandados de segurança, ações constitucionais, remédios constitucionais próprios, remédios heróicos para lidar com a situação, eu tenho visto isso funcionar com muita tranquilidade. Não tem havido grandes discussões. O que eu já vi de segurança negada é um sujeito de direito que estava esperando 1 ano e impetrou um mandado de segurança. Aí, convenhamos, 1 ano não internacionalmente, é exagero. Eu vi isso acontecer. Aqui no TRF, o sujeito guardei 11 meses, 12 dias. Calma lá, amigão. Estamos de acordo que ele precisa ser célere, mas célere não significa o modo da cavalaria. Entre os militares, tem uma piada que diz que é o modo da cavalaria, é rápido e mal feito. Não é isso que queremos do NPI. Queremos um NPI célere, com qualidade e critério, porque, como eu disse antes, é importante que a administração pública diga não aos administrados quando é caso de dizer não mesmo. Bom, então, essa é a primeira parte da segunda resposta. A primeira resposta, sob o ponto de vista de sanções. Pelo que eu entendi, eu li a pergunta, era mais sob o ponto de vista de havendo responsabilidade civil. Ou seja, se chega-se à premissa de que há ande beator, de que se deve. Em primeiro lugar, o Brasil tanto é TRIPS Plus na sua legislação, que o Brasil criminaliza a contrafação de patentes, coisa que muitos países do mundo não fazem e que TRIPS não exige. O Brasil não só protege patentes TRIPS Plus, porque tanto assim o faz, porque tutela criminalmente, coisa que boa parte dos países do mundo não faz. Então, existe tutela penal para violação de patente. A sanção é grande? Não, não é grande, mas é sanção criminal. E muitas sociedades empresárias, especialmente na área de farmacêuticos, que tem CEO contratado, que são companhias, sociedades anônimas de capital aberto, elas têm cláusula de compliance que não pode haver condenação criminal, por menor que seja, nem que seja de crime. Então, existe uma dissuasão muito forte do ponto de vista penal para a violação de patente, coisa que, salvo engano, os Estados Unidos da América não tem. Salvo engano, quando a última vez que eu li a matéria, os Estados Unidos não tinham uma tutela criminal de violação de patente. Tem direito de autor porque a TRIPS exige. Mas não tem patente. O professor Gabriel depois me corrige se eu estiver errado. Mas até alguns anos atrás não tinha. Todos os autores que eu li a respeito dos Estados Unidos da América dizem, olha, os Estados Unidos não tem tutela penal da patente. O Brasil tem. A tutela civil, ela geralmente se dá sob o ponto de vista patrimonial. O que eu estou dizendo aos senhores e senhoras não é que não há julgados que condenam em dano moral. Até há.
Mas convenhamos que eles geralmente cometem uma premissa errada de legitimidade ativa. Que quem propõe as ações de contrafação é a empresa, não é o inventor. É o inventor que tem os direitos morais. A empresa não é cessionária de direitos morais. Então, toda vez que eu leio no TJ de São Paulo, em especial, condenações em danos morais para o titular da patente, que não é o inventor, aquilo dói em mim, porque eu leio só no direito civil. Não pode ter dano moral para a pessoa jurídica titular de patente. Marca é outra discussão, nome de empresa é outra discussão, mas eu estou falando de patente. Mas, mesmo assim, há julgados que condenam em danos morais. São exceção. A maior parte das condenações se dá a título de lucro cessante e de danos emergentes. Lucro cessante, geralmente, quando o contrafator venceu, por exemplo, uma licitação cuja tecnologia, usando, era patenteada, outro sujeito de direito perdeu e tal, também não teve os gastos. A gente está falando de lucro na intervenção, interesses positivos e negativos, estamos falando de Caspar, Rudolf von Ehringer, sua doutrina do século XIX. Tem nenhuma novidade aqui. Então, na reparação do dano patrimonial, o artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial traz 3 critérios extremamente benéficos ao titular. Repito, não é déficit de tutela. Se a tutela for só compensatória, ela ainda vai ser uma tutela compensatória, que pode se calcular por lucro de licença, por aquilo que ele perdeu. Há várias formas de calcular esse dano. Então, a reparação civil da propriedade industrial, especialmente na área farmacêutica, quando constatado o andebeator, o quantum debeator raramente é menos do que milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Último ponto, que foi a pergunta que me foi feita pelo professor Gabriel, não foi feita pelo interlocutor. De fato, é mais complexa a averiguação de infração das patentes de processo. Mas tanto o acordo TRIPS quanto a Lei de Propriedade Industrial trazem baita facilitação ao titular da patente, invertendo o ônus da prova, que não significa dizer presunção de contrafação, não, tá? Eu leio o artigo 42, parágrafo 2º da LT, especialmente depois da perícia. Basicamente, se a perícia disser que está na dúvida, bom, nesse caso, a dúvida é a favor do proprietário. Mas não é uma inversão do ônus da prova para dar tutela de urgência e fechar a fábrica, não. Então, eu acredito que, como as tutelas reparatórias, compensatórias e tutela penal no Brasil já existe, coisa que nem os Estados Unidos da América dá, salvo engano, para patente, elas já são suficientes para proteger o titular. Então, o doutor Gabriel tem razão. A proteção da patente significa tutela inibitória, cessatória e compensatória. Digo eu, no Brasil há criminal também. Então, a criminal, a civil patrimonial e a civil existencial, em alguns casos, entendeu que são mais do que necessários. Quando for o caso, claro, na vigência da patente, cessa a conduta contrafatora ou inibe, se for uma ação ajuizada preventivamente, tal como nas ações possessórias. Então, acredito que as tutelas de processo e de direito substantivo são mais do que suficientes hoje em dia no Brasil. Bom, obrigada, doutor Pedro, doutor Gabriel. Eu vou fazer só mais uma pergunta, porque a gente está com um tempo curto aqui. Uma é do doutor Luiz Montauri, não sei se está correto aí, o doutor Gabriel acho que consegue me dizer. Ele é presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Se depois de todos esses anos, né, da lei de propriedade intelectual, se essa mudança não caracterizaria uma insegurança jurídica catastrófica a ponto de criar uma desestabilização na credibilidade do sistema de patentes brasileiros. E, junto com isso, e eu acho que aqui está bem claro, né, tanto o doutor Pedro quanto o doutor Gabriel Leonardo falaram que aqui a situação atual é ruim para todo mundo, né? Que a insegurança jurídica instaurada está mesmo, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Mas se a mudança a partir de agora, né? Se a gente tiver aí se tiver modulação de efeitos, a gente vai ter que ver como que vai ser para trás ou para frente, né? Provavelmente vai ser para frente. O quanto isso desestabilizaria o mercado nacional. E aí, junto com isso, eu já peço para vocês abordarem um aspecto que foi apresentado pelo Eduardo Ariente, que é estudos econômicos sobre esse aspecto, né?
quais estudos econômicos existem, né? Se vocês podem indicar a literatura disponível, enfim, para a audiência que a gente tem aqui, a gente está com uma audiência bem relevante, tá? Para demonstrar que isso pode ser tanto um desincentivo, e aí acho que vai mais para o doutor Gabriel Leonardo, um desincentivo para a inovação da indústria no país, ou por um outro lado, né, do doutor Pedro, que eu, na verdade, vou garantir a ampliação do acesso a novas tecnologias à população brasileira como um todo. Vou dar a palavra para o doutor Gabriel novamente, eu inverti com o doutor Guilherme, e depois eu passo a palavra para o doutor Pedro, e depois dessa fala, Guilherme, vou pedir para você fazer uma fala final e encerrar, ok? Bom, muito obrigado, Tereza. O colega Luiz Edgar Montauri, meu presidente, eu sou vice-presidente da BPI, ele está aqui ressaltando um aspecto que é muito importante. Nós temos 25 anos de vigência da lei. Já sabemos que a gente precisa, para aparelhar o país para saltos tecnológicos, modernizar a lei. Inclusive, reforçando a proteção em vários aspectos, né? E ajustes técnicos que são necessários, 25 anos de vigência da lei. Se a gente tiver agora que explicar para donos de mais de 31 mil patentes, que já estão em vigor, patentes concedidas, para não falar das dezenas de milhares de pedidos de patentes que fariam jus ao prazo adicional. Que, olha, passados 25 anos, a gente descobriu que aquele dispositivo era inconstitucional. Isso é um vexame internacional. Tá? Isso, nenhum país sério vai dizer, não, 25 anos depois eu descobri uma inconstitucionalidade. Né? Mas a gente sabe que no Brasil até o passado é incerto, né? Como diz o ditado. E, mais uma vez, vamos estar sujeitos a esse desgaste. Né? A gente que tem clientes estrangeiros e está o tempo todo traduzindo a cultura, muito mais do que o direito brasileiro, para empresas estrangeiras que investem aqui, a gente está acostumado a levar pancada, porque a reclamação vem em cima de nós, né? Como se a gente tivesse grande influência sobre o assunto. Quanto a esses estudos econômicos, enquanto o Pedro faz o comentário, eu vou entrar aqui no site da BPI e vou botar o link no chat, no Q&A, do estudo econômico formulado pela BPI, muito bom, sobre a importância econômica da propriedade intelectual e questões econômicas ligadas à inovação e patente. Eu acho que quem tiver interesse vai poder aproveitar muito. Obrigado, mais uma vez, pelo convite, muito generoso. E obrigado, Pedro, pela companhia, como sempre. Imagina, a gente que fica muito honrada com a sua presença, doutor Leonardo, e também, lógico, com a presença do doutor Pedro. Doutor Pedro. Bom, vamos lá. Sob o ponto de vista de controle de constitucionalidade. Ao colega Luiz Edgar, sou muito cordial e gentil. As inconstitucionalidades, elas podem ser originárias, elas podem ser derivadas. A inconstitucionalidade originária, ela pode ser formal, como pode ser material. A inconstitucionalidade superveniente só pode ser material. Existe um fenômeno em qualquer lugar do mundo chamado mutação constitucional. Ou seja, signos podem alterar seus significados ao longo do tempo, em virtude de contextos culturais. Dispositivos que eram tidos como constitucionais durante um período podem se tornar inconstitucionais depois de um certo período. Então, vamos tratar de uma matéria que o Supremo Tribunal Federal decidiu que desagradou muitas pessoas e agradou a tantas outras. Uniões homoafetivas. Uma interpretação literal do Código Civil e do próprio texto constitucional poderia levar a crer alguns de que o direito brasileiro proibia formas de constituição familiares que fossem distintas de homem e de mulher. Entendo que o Supremo Tribunal Federal bem decidiu de que no Brasil prevalece a ideia de pluralismo jurídico. O que acontece? O Código Civil já estava vigente há muito tempo. A Constituição já estava desde 1988. Boa parte das decisões judiciais proibia. Os cartórios não faziam esse tipo de união. Então, às vezes, existe um processo de inconstitucionalização. A palavra é longa, mas o significado dela é simples. Às vezes, a cultura muda e o signo, que é a norma é o produto hermenêutico, não é a premissa hermenêutica,
ela muda. Da mesma premissa de uma regra, eu posso extrair várias normas. Às vezes, a norma na década de 60 de costumes é um, a norma na segunda década do século XXI é outra. Vou dar um exemplo que o professor Eros Roberto Grau dá no seu livro Direito Penal sobre a Prestação Jurisdicional. Uma mulher em Ipanema, nos anos 60, foi presa em flagrante por atentado ao pudor por usar um biquíni e 2 peças. Vou repetir. Uma mulher foi presa em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, em flagrante, como criminosa sexual, porque usava um biquíni e 2 peças. O tipo penal do atentado ao pudor está no Código Penal desde a década de 40. Que pessoa no Brasil seria presa hoje por atentado ao pudor por um biquíni e 2 peças? Nenhuma. A regra é a mesma. E deveria ser preso. O professor Gabriel pode, no carnaval, no bloco carnavalesco, sair fantasiado. Inclusive, se ele o fizer, vou junto com ele, usando biquíni e 2 peças. Mas vejam, há um processo que é possível observar de constitucionalização. Então, o fenômeno jurídico ele é mutável e ele é mutante. Então, eu não vejo nenhum problema uma decretação de constitucionalidade acontecer 25 anos depois, que houvesse sido proposta antes. Mas no Brasil há uma concentração do poder econômico e do poder jurídico de quem pode ajuizar a DINs. Isso é uma política de cerceamento de acesso ao poder judiciário, legítimo e ilegítimo, está constitucionalizada. Então, a Procuradoria da República demorou um tempo para ajuizar. Mas, verdade seja dita, esse debate não é tão novo. A doutrina do professor Denis Borges Barbosa já fala há muitos anos nisso, mas muito tempo. Parte da academia também. A Procuradoria da República demorou a ajuizar. Agora, a lei entrou em vigor em 97. Eu não estou falando de vigência, eu estou falando de vigor. Conceitos muito diferentes, mas uma fake news que eu andei dentro do jornal hoje, te confundindo vigor com vigência. Erros grosseiros na página de um jornal importante no país. Pessoas que serão reprovadas no segundo período da faculdade de Direito, no primeiro período da faculdade de Comunicação, de qualquer lugar que preste. A lei entrou em vigor em 97, tirando o pipeline. Se o NPI não tinha uma estrutura para na área farmacêutica, agroquímica, que estava, como bem disse o professor Gabriel, proibido desde o Código 45, né? Desde Vargas. E agora eu estou falando Vargas eleito, não Vargas Tiranete. E esse dispositivo só pode ser aplicado 10 anos depois. Boa parte dos pedidos de patente que foram, na primeira leva, concedidos com base nesse dispositivo que eu entendo constitucional, a gente começou a notar isso em 2007. A primeira DIN foi proposta em 2013. Então, a mora da discussão, digamos, judicial disso são de 6 anos, não são de 25. E segundo, os processos de inconstitucionalização podem ser ulteriores, como eu acabei de explicar. E terceiro, que eu acho mais importante para responder à pergunta do meu querido colega de profissão, Luiz Edgar, não existe direito adquirido contra a Constituição. Não existe uso capião de inconstitucionalidade. Então, se foi decretado 25 anos depois, lamento, mas foi. Porque nesse caso de inconstitucionalidade material, se constatado for pela maioria do Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser extirpado do ordenamento jurídico. E a regra do jogo é invalidade, seja de contrato, negócio jurídico ou de lei, a priori os efeitos são ex tunc. Essa é a regra do jogo. Excepcionalmente se modula efeitos. Doravante. Então eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que a insegurança jurídica está para quem não é titular da patente. Que, repito, na maioria das vezes o próprio inventor não é titular da patente, os estados, municípios, Distrito Federal, União, outras autarquias que sofrem com a patente, a concorrência, os consumidores. Eu, como brasileiro, detesto o fato de que tudo no Brasil é mais caro que no exterior. Quando eu fui comprar esse meu celular aqui, eu comparei a diferença do preço aqui para o exterior e eu notei essa diferença. O fato de termos, segundo alguma parte da doutrina, exaustão nacional dos direitos, faz com que tudo no Brasil seja sempre mais caro do que no exterior. As pessoas acham correto nós pagarmos mais caro por mais tempo. Por quê? Por que o brasileiro é pior do que o estrangeiro? Uma coisa é ler a doutrina estrangeira, eu faço isso sempre. Outra coisa é pensar com sotaque. Falar com sotaque, tudo bem. Pensar com sotaque é péssimo. Isso me lembra o gênio de Recife chamado Nelson Falcão Rodrigues, que falava sobre o espírito de vira-lata que atenta a alguns no Brasil.
Então, no dia que o Brasil for a potência de inovação, no dia que o Brasil for mais depositante de patente do que os estrangeiros, que é o caso da China, a China deposita mais patentes na China do que estrangeiros. A China deposita mais patentes nos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. No dia que o Brasil chegar a esse grau de inovação, eu volto a discutir e falo, vamos prorrogar a patente. Agora, hoje em dia, nós somos consumidores de tecnologia estrangeira, a gente quer pagar mais caro por mais de 20 anos, eu não vou pensar com sotaque. Porque o dispositivo diz tendo em vista o desenvolvimento econômico, tecnológico, social do país. Não é do chinês, não é do europeu, não é do estadunidense, do canadense, do belga. Isso não é facultativo. Isso não é regra programática. A nossa Constituição é dirigente. Então, não vejo nenhum problema 25 anos depois, antes tarde do que nunca. Sob o ponto de vista da segunda pergunta, para terminar, em termos de estudos econômicos, eu recomendo a doutrina estrangeira do vencedor do Prêmio Nobel, Stiglitz. Leiam Stiglitz, o economista, o que ele diz sobre prorrogação de patentes. Leiam o professor da Universidade de Colômbia, que não é um centro de esquerda, em Nova York, onde o meu querido pai estudou, fez mestrado lá, como minha mãe também estudou poética, em Colômbia. Vejam o que Michael Heller escreve sobre excesso de proteção em patentes no Gridlock Economy. Vejam uma economista chamada Edith Penrose, o que ela escrevia sobre sistema de patentes e excesso de tutela. E no Brasil, há muitos pareceres econômicos no próprio texto da DIN. Há economistas que dizem que argumentos a terrorem. Vai acabar o mundo se for decretado inconstitucionalidade. Vai acabar o mundo se não for decretado. Todo mundo é exagerado. Eu tendo a ler como pareceres opinativos. Mas eu gosto muito de um estudo do Instituto de Economia da UFRJ, que é uma autarquia federal. O Instituto de Economia da UFRJ fez um estudo na matéria. E aí não o fulano de tal, fulano Beltrano, Cicrano, não. A UFRJ diz, olha, o prejuízo aí é 3,7 bilhão, não sei quanto, de tempos em tempos. Então, esse é o estudo econômico que eu acho interessante. E, por fim, tem um estudo do Grupo de Estudo e Pobreza da USP, que ninguém contratou, que ninguém pagou R$1, que fez um estudo de direito internacional e mostrou que a prorrogação de patentes no Brasil é maior do que acontece no resto do mundo. Então, esses são os estudos econômicos que eu recomendo, da UFRJ e da USP, que ninguém pagou para convencê-los. Isso é uma posição institucional. Então, acho que isso é importante. Bom, essas 2 horas foram maravilhosas e enriquecedoras. Eu gostaria de agradecer mais uma vez as brilhantes participações do professor Pedro Barbosa, do professor Gabriel Leonardo. Nós tivemos durante essas quase já 2 horas, durante a maior parte do tempo, mais de 200 pessoas nos assistindo, considerando a especialidade e o altíssimo nível do debate, é bastante gente. Nós também estivemos disputando audiência com 2 outros eventos que estão ocorrendo nesse exato momento sobre o mesmo tema, que é um debate na Folha de São Paulo e um debate no Valor Econômico. Então, acho que tudo isso diz que esse nosso encontro de hoje foi um sucesso. Eu acredito que os 2 lados da discussão não poderiam estar melhor representados do que na figura do doutor Pedro Barbosa e do doutor Gabriel Leonardo. Agradecer mais uma vez à Comissão de Direito Sanitário da OAB de São Paulo pela oportunidade do debate. Eu acredito que é muito importante para todas as pessoas que estão participando, e vamos ficar todos no aguardo do dia 7 de abril, como quem aguarda uma final de Copa do Mundo, para ver o que ocorrerá, né? Já que não podemos prever a posição dos ministros e o desenrolar da coisa. Muito obrigado a todos. Me despeço de todos, me despeço da Tereza, do professor Pedro e do doutor Gabriel. Vou encerrar por aqui, porque pelo horário a gente corre o risco de o nosso link até cair. Um abraço a todos. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Tereza. Vou agradecer também. Vou agradecer. Muito obrigada. Realmente, acho que o espaço para é esse, né, que a gente tem aqui, da gente ter diversidade, pluralidade,
Espero que o STF não demore muito para disponibilizar os votos escritos, porque isso sempre dá uma ansiedade nessas ADIM, né? Alguns votos demoram meses, né? Vamos torcer para isso não acontecer. E o que vocês precisarem de apoio da Comissão de Direito Sanitário para apoiar medidas para o INPI, coisa que o valha, a gente se coloca aqui à disposição para discutir esse tema e tudo que vocês precisarem aqui, porque a Comissão de Direito Sanitário ela está aqui também para apoiar políticas que melhorem a saúde do país. Então, em precisando, estamos à disposição e tomara aí que a discussão corra dentro do espírito mais democrático e do Estado de Direito que a gente precisa nesse país, ainda mais nesse momento, né, em que a saúde está em tanta relevância assim. Obrigada, doutor Gabriel, obrigada, doutor Pedro Marcos, Guilherme, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, parabéns. Obrigada.